O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, um homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós escutamos na primeira leitura da missa de hoje uma profecia de Ezequiel que é trazida a nós por meio de uma parábola, uma comparação, uma metáfora. Ezequiel fala de um grande cedro, majestoso, poderoso, do qual o próprio Deus tira um broto, tira um raminho para plantá-lo em outro lugar. Por ser uma parábola, portanto, tem significados por detrás disso. O grande cedro é o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para si. E o brotinho que é tirado da copa desse cedro é nosso Senhor Jesus Cristo e o novo povo que nasce do sacrifício do Senhor Jesus. Ezequiel traz essa parábola em forma de profecia, ou profecia em forma de parábola, no momento em que o povo de Israel precisa aprender, no momento que o povo de Israel precisa voltar à realidade da conversão. E o ensinamento por detrás dessas imagens que nós escutamos na primeira leitura está na insistência de que Deus é aquele que resiste aos soberbos. Deus é aquele que humilha os soberbos. Porque o soberbo geralmente acha que tem uma grande potência, ao ponto de se igualar ou querer ser até mesmo superior que Deus. Mas, obviamente, diante de Deus, todo homem é impotente. E diante dessa impotência humana, que o ser humano pensa ser potência, Deus evidencia a sua onipotência divina. Portanto, Israel, que se encheu de soberba, que se encheu de orgulho, que acha que é privilegiado demais, porque Deus o escolheu como povo, seu povo, dentre tantos povos e tantas nações, será afligido pelo próprio Deus. Deus poda o cedro que é Israel, a árvore que é Israel, e faz isso de modo enérgico. Deus permite que o seu povo seja reduzido e seja de novo exilado e passe de novo por uma experiência de escravidão. O profeta Ezequiel e outros profetas nesse período profetizam para um resto de Israel, ou seja, um resto de gente,
um resto de pessoas daquele povo que é pobre, que é humilde, que são desprezados. A esse resto dirigem-se os profetas para manter vivas as esperanças de que Deus de novo irá cumprir as suas promessas. Por isso, Ezequiel toma como exemplo essa metáfora do broto, ou do raminho que Deus corta da copa do grande cedro para transplantá-lo, nas palavras da leitura, no alto da montanha, ou seja, em outro lugar. E Ezequiel também assegura que esse broto ele vai ramificar a ponto de se instalarem em seus ramos aves de todas as espécies. Como eu citei agora há pouco, é uma profecia messiânica, porque diz respeito a Jesus e ao povo que nasce da obra e do sacrifício de Jesus. Essa profecia de Ezequiel está relacionada com a profecia de Isaías, onde ele fala coisas muito parecidas, onde ele afirma que um broto sairá do tronco de Jessé e um rebento nascerá de suas raízes. Esse rebento também é nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a promessa de Deus, é do povo de Israel que sairá o Salvador, mas não é de Israel forte, grande, poderoso, não é de Israel representado pelo grande cedro, mas o Salvador sairá do broto, o Salvador sairá do raminho, portanto, do povo de Israel que é humilde, que é fiel, assim como foi a Virgem Maria. Dali virá este raminho, este broto, que é o próprio Cristo, e que, por conseguinte, é a origem do novo povo de Deus, que chamamos pelo nome de igreja e da qual hoje nós fazemos parte. Deus sempre agiu assim. Ele continua a agir exatamente da mesma forma no nosso mundo, com uma dupla finalidade: instaurar o seu reino e nos salvar. Deus é aquele que deixa de lado os grandes, os poderosos. Eu citei há pouco a Virgem Maria, e naquela grande ação de graças que ela faz a Deus no encontro com Isabel, ela traduz bem isso, dizendo que o Senhor é aquele que destrona os poderosos, que exalta aqueles que foram humilhados. Deus despede sem nada aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos. Porque Deus prefere contar com criaturas e coisas simples, humildes, pequeninas, como pequena é a semente lançada na terra, como desprezível é o grãozinho de mostarda. Duas imagens que nós encontramos no Evangelho do dia. Essas duas parábolas que nós escutamos são parábolas do reino, e elas pertencem a um grupo grande de parábolas que estão presentes não só no evangelista Marcos, mas nos outros evangelistas também, em que Jesus compara o reino de Deus a coisas muito simples, muito pequenas, coisas relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. É justamente dessa imagem, da semente lançada na terra e do grãozinho de mostarda, que Jesus se utiliza para explicar para nós o que é o reino de Deus, para explicar para nós que este reino, ele não é como os reinos deste mundo. Quando a gente fala de reino, de realeza, a gente logo pensa em palácios, em luxo, em riqueza, em pompas, em circunstâncias. Não é o reino de Deus como os reinos desse mundo. O reino de Deus é simples. O reino de Deus começa pequeno. O reino de Deus começa com o semear de sementes. Portanto, ele não se impõe pelo poder, pela grandeza ou pela riqueza visível. Mas o reino de Deus é uma realidade oculta. Ele é semeado nesse mundo, ele é semeado nos corações humildes e apesar de ser oculto, de ser invisível, ele é forte. Ele tem uma força de expansão que a gente não consegue medir, que a gente não consegue imaginar.
Daí a comparação que Jesus faz nas parábolas que nós escutamos. O reino de Deus, no seu crescimento, na sua expansão, ele é imperceptível a nós, da mesma forma como quem planta, o lavrador, o camponês, não consegue, ou melhor, não pode perceber de que modo a semente que ele plantou germina e cresce. O crescimento é certo, mas o processo do crescimento não é possível acompanhar a olho nu, não é possível acompanhar em tempo real. Plantou hoje, daqui a um tempo você vai dormir de noite, no outro dia tem um broto. Esse broto, daqui a um tempo você vai dormir, ele já está no outro dia pronto para frutificar. A gente não consegue acompanhar em tempo real aquilo que plantamos, que germina, cresce e dá frutos. Da mesma forma é o reino de Deus. O seu crescimento, a sua expansão é imperceptível, mas assim como quem planta a semente na terra sabe que o fruto se dará, nós também sabemos que os frutos do reino de Deus acontecerão, embora a gente não consiga medir a sua expansão, o seu crescimento. Essas duas parábolas da semente lançada na terra e do grão de mostarda, elas são um apelo à humildade e nos lembram que este reino de Deus, ele é semeado em nossos corações. Portanto, o único terreno próprio ao desenvolvimento do reino de Deus é um coração humilde. É preciso ter humildade para receber as sementes do reino. Isso deve ser acompanhado daquele otimismo sadio, que significa que aquilo que fazemos, o que oferecemos, dons e talentos que nós colocamos a serviço para a construção do reino, não são méritos nossos, mas tudo é obra de Deus. Tudo é graça de Deus. Nós somos chamados a cooperar, mas esse otimismo sadio nos lembra que tudo acontece porque tudo está fundado naquela eficácia infalível da ação divina. Por isso que, quando nos colocamos a serviço de construir o reino, de fazer esse broto, essa semente brotar, germinar e dar frutos em nossas vidas, a gente tem que fazer isso com muito compromisso, com muita responsabilidade. Na construção do reino, não pode ter desculpas, não pode ter medo, não pode ter meias palavras, não pode ter cara feia, não pode ter situações que nós criamos para justificar a nossa ausência em alguma realidade que está relacionada com o crescimento do reino. Trabalhar na construção do reino significa vir à missa mais de uma vez se for preciso, para servir, para estar presente. Significa acolher como responsabilidade 1, 2, 3, 5, 10 pastorais se for necessário. Não é o ideal, mas o reino precisa ser semeado, o reino precisa ser construído. E apesar de tudo ser originário na graça de Deus, é importante a gente ter aquela consciência de que quando eu colaboro, eu faço o reino crescer. Quando eu me nego, quando eu me negligencio, quando voluntariamente eu deixo de fazer, eu estou atrasando o crescimento desse reino. Eu não estou permitindo, de alguma forma, que ele seja semeado em outros corações, em outros caminhos, em outras realidades. Por isso, é um compromisso que deve fazer parte da vida de todo cristão. Perceber o que Deus mesmo colocou em nossas mãos, o que nós somos capazes de oferecer para que o reino dele continue crescendo, para que o reino dele continue se expandindo e frutificando para a igreja, para a humanidade e, sobretudo, para a glória de Deus. Ainda mais porque, como outrora aconteceu com o povo de Israel, ainda hoje muita gente prefere o caminho da perversão ao caminho da graça. Muita gente prefere negar a Deus, considerá-lo como morto ou viver como se ele não existisse. E mesmo assim,
o Senhor está sempre presente na história humana, porque Ele encontra corações disponíveis a aceitar as sementes que Ele lança do seu reino. E essas sementes encontram lugar, essas sementes, elas germinam e no tempo certo elas frutificarão. A igreja é a grande responsável pela semeadura das sementes do reino de Deus. E assim como o lavrador, o camponês, dependendo do que ele planta, ele não vai ver os frutos. Não sei se vocês sabem, mas existem certos tipos de árvores frutíferas que a pessoa planta, mas quem plantou não vai comer do fruto daquela árvore, porque demora anos e anos e anos, muitos anos, para ela poder frutificar pela primeira vez. Quem come os frutos vai ser a geração seguinte. E a igreja, às vezes, também não vê os frutos de todo esse esforço da construção do reino, de espalhar as sementes do reino. Um grande exemplo disso é a vida dos nossos santos e santas que nós temos como devoção, que nós temos como exemplo. Geralmente a vida de algum santo, ela só dá frutos depois da sua morte. Hoje nós celebramos o grande Santo Antônio. Santo Antônio é um santo muito conhecido no mundo inteiro. Infelizmente ele é conhecido por ser padroeiro de uma coisa que ele não é. Santo Antônio não é casamenteiro. Quem quer casamento bom tem que pedir para São José. Logo, parem de colocar o santo no congelador, de afogar o santo, de botar o santo de cabeça para baixo, porque ele não dá casamento para ninguém. Quem quer um casamento bom, um casamento santo, peça para São José, que São José foi o esposo. E se São José interceder, pode ter certeza que o casamento vai ser assim, umas 900 maravilhas, né? Que 1000 maravilhas é demais, né? Santo Antônio é um grande pregador do Evangelho. Santo Antônio é um grande intelectual. Ele é conhecido como o martelo dos hereges, porque a pregação de Santo Antônio é certeira. Tanto que ele decorou os evangelhos, ele pregava de cor, não precisava da Bíblia, não precisava do texto. Santo Antônio, quando viveu entre nós, provavelmente ele era conhecido ali em Lisboa, onde ele nasceu. Depois, quando ele se torna missionário, ele acaba se estabelecendo não porque ele quis, mas porque Deus quis, porque ele queria ir mais adiante, ele queria ir mais profundo, mas fica doente no caminho da viagem, no meio do caminho da sua viagem, e acaba desembarcando na Itália, e ali ele desenvolve grande parte da sua missão. Então ele era conhecido ali em Lisboa, nas cidades, nas regiões onde ele estava passando, pregando o Evangelho. Como ele foi um homem agraciado por Deus com o dom dos milagres, talvez a fama de Antônio tenha se espalhado nas regiões próximas por conta daquilo que acontecia quando ele estava presente. Mas ele foi conhecido de fato como pregador do Evangelho, como martelo dos hereges, quando ele morreu. E aí a sua fama de santidade espalhou-se, e até hoje a igreja colhe os frutos do ministério, da vida e da santidade de Santo Antônio. Então nem sempre aquela geração vê os frutos do trabalho que está sendo construído, do trabalho que está sendo feito. E o fato de Santo Antônio ser um grande pregador do Evangelho nos mostra também que as sementes do reino de Deus, elas são lançadas através da pregação. E Santo Antônio tem uma história muito interessante no seu ministério, que vem de encontro a muitas realidades hoje em dia, porque às vezes quem está a serviço da pregação do Evangelho está pregando e de vez em quando só, de vez em quando, a gente tem a sensação de que não estão entendendo é nada. Santo Antônio chegou numa cidade na Itália e foi pregar para os habitantes daquela cidade, mas as pessoas não deram atenção, não quiseram ouvir Santo Antônio. Santo Antônio estava com aquela impressão: estou aqui pregando, não estou entendendo é nada. E aí ele chegou perto do lago e começou a pregar para o lago.
De repente os peixinhos começaram a colocar a cabecinha do lado de fora e escutar o santo. Foi aí que as pessoas que estavam lá se deram conta: esse homem é enviado por Deus. O que ele está dizendo que está chamando tanta atenção, inclusive dos peixes? Eu fico pensando se seria necessário a gente colocar na igreja um tanque cheio de peixes, para quando a hora que o padre estiver pregando, os peixinhos botar a cabeça do lado de fora também, para a gente prestar atenção. Mas esse fato da vida de Santo Antônio é muito interessante, porque nos leva a refletir o que a gente tem feito, o que a gente está recebendo na pregação da palavra de Deus, nas sementes que são dadas a nós todos os domingos e outros dias da semana que a gente vem à igreja para ouvir a pregação da palavra. Porque essa semente dada a nós, ela tem que encontrar lugar no nosso coração, que é o terreno. E ali ela tem que germinar, ela tem que crescer, ela tem que frutificar de alguma forma. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Mesmo quando terminar a missa, eu não me lembrar de uma palavra do que o padre disse, a não ser do tanque de peixe que ele quer colocar dentro da igreja, eu entender que a palavra de Deus chegou na minha vida, a palavra de Deus encontrou lugar no meu coração, e agora que eu estou voltando para casa, que eu estou voltando para o meu cotidiano, para o meu trabalho, para a realidade, eu preciso fazer essa palavra crescer, essa palavra frutificar. A igreja, ela continua trabalhando, a igreja continua pregando, a igreja continua evangelizando. E mesmo que a geração presente não veja os frutos da pregação e do trabalho da igreja, ela continua trabalhando e pregando, porque ela tem uma certeza: um dia os frutos vão vir, um dia os frutos vão frutificar. A geração presente pode não usufruir desses frutos, mas a geração futura vai fazer uso. Assim como nós hoje fazemos uso dos frutos do ministério de Santo Antônio e de tantos outros que nos precederam nessa aventura de sermos cristãos. Enquanto os frutos não amadurecem, enquanto não frutifica, a gente trabalha e a gente aguarda com paciência a hora de Deus. Assim como o camponês também espera, sem inquietação, que passe o inverno e germine o grão que ele plantou. Mas aí a gente precisa esperar na humildade. A gente precisa aceitar ser grãozinho de mostarda, ser pequeno rebanho. Não correr o risco do povo de Israel, que achou-se privilegiado demais por ser o povo de Deus, mas conservar em nós aquela humildade, aquela fidelidade que nós aprendemos com Nossa Senhora, que nós aprendemos com Jesus, sem termos nunca a pretensão de nos tornarmos um povo poderoso e forte. Somos grãozinho de mostarda, somos pequeno rebanho. Tudo isso é verdade para a igreja e também deve ser verdade para cada um de nós que dela fazemos parte. Também no coração humano cresce ocultamente o reino de Deus. E esse crescimento tem nos chamado à santidade, ao compromisso, à mudança de vida, à escuta, a fazer multiplicar e frutificar a palavra de Deus e seu reino no mundo em que nós vivemos. É verdade que tem hora que a gente desanima. É verdade que tem hora que a gente se deixa levar pela desmotivação. Mas mesmo desanimados e desmotivados, a gente não pode parar de construir o reino de Deus. Mesmo que a gente repita os nossos esforços, a gente encontre-se sempre fraco, sempre cheio de defeitos, lembremos-nos, a obra não é nossa, a obra é de Deus, e nós somos absolutamente importantes para que o reino seja construído e aconteça nesse mundo em que nós vivemos. Por isso, é preciso perseverar no esforço, é preciso confiar em Deus, porque somente Deus é capaz de dar eficácia à nossa atividade, ao nosso trabalho e empenho na construção do seu reino. No altar, que nós celebramos a Eucaristia,
Nós queremos colocar o nosso coração como esse terreno onde as sementes do reino, da palavra de Deus, encontrem lugar. Germine, cresça e frutifique. E nessa oferta, nessa entrega, nós contamos não só com a intercessão, mas com o exemplo de Nossa Senhora. Maria é aquela que, em primeiro lugar, foi terreno fértil, onde sementes do reino foram lançadas, cresceram e frutificaram. O fruto é Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ela intercede por nós, e nós podemos seguir o seu exemplo, porque ela simplesmente disse sim ao projeto de Deus. Eis aqui tua serva, faça-se em mim segundo tua palavra. Com o nosso coração no altar, como Maria, também digamos nós: eis aqui teu servo, eis aqui tua serva, faça-se em mim tua vontade, faça-se em mim teu querer, cumpra-se em mim tua palavra, usa-me, para que o teu reino cresça em mim e renda frutos de vida e santidade para a igreja. Oxalá seja esse o nosso desejo, unido à Eucaristia que nós consagramos e recebemos nessa noite. Que o Senhor nos inspire, que a Virgem interceda por nós e que nós não meçamos esforços dentro daquilo que é possível, para que o reino de Deus, que também é nosso, continue sendo construído na nossa realidade, na nossa geração. Amém.